Deputada, pastora, assassina? Não vou negar o meu Jesus! A hipocrisia que fala? Shonda Rhimes. Inovadora, brilhante. Afinal, qual é a mente mais diabólica? Flor de Lis e Shonda Rhimes da Max. Hein? Colando Garrão de volta, tudo bem, gente? Bem-vindo, bem-vinda. Hoje está um pouco diferente porque eu costumo abordar assuntos internacionais. Eu vou aqui abrir uma licença poética. Não sei se vocês vão se interessar, mas vamos lá, vamos para a coluna de hoje. Vocês devem estar por dentro desse caso da deputada federal Flor de Lis, do PSD, D de Damares. PSD do estado do Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro. Ela, aliás, foi a deputada federal mais votada do estado. Eu vi muita gente comparando esse caso da deputada com uma série. Afinal, tem episódios, temporadas, reviravoltas, mentira, hipocrisia, religião e sexo. E ainda morte. Meu compromisso jornalístico aqui me obriga a falar que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. A deputada Flor de Lis se declara inocente. Outra informação importante. Olha, para mim, filho é filho. Mas nesse caso, cabe distinguir entre filho biológico, adotado e afetivo, que são os nomes ali que a gente vai ouvir quando a gente fala desse caso da deputada Flor de Lis. Essa história toda poderia ser uma série da vida real. Eu vou dar um nome aqui provisório de Flor de Lis, mãe, esposa e amante. A primeira série falada em português e em línguas. Amém? De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, feita em conjunto com a Polícia Civil, a Flor de Lis, a pastora generosa, acolhedora, modelo de mãe, vivia uma farsa. Diz a denúncia. A Flor de Lis tem um confronto ali entre seu discurso e suas práticas. Ela se tornou especialista na manipulação de pessoas para atingir seus objetivos, muitas vezes espúrios e desprezáveis. Era para ser desprezível, mas a gente entendeu o que eles quiseram dizer. Tem vários detalhes curiosos dessa história. Por exemplo, os filhos adotivos tinham até restrição alimentar. Os filhos biológicos e os adotados há mais tempo tinham, por exemplo, geladeira exclusiva. Tem depoimentos que afirmam que os adolescentes trabalhavam sem ganhar nada. E o dinheiro das doações para a família de mais de 50 pessoas acabava com os integrantes dessa casta superior, composta por ela, o marido, os filhos biológicos e os primeiros adotados. A mãe de 50 e tantos filhos era, na verdade, uma empresa. Os filhos eram usados como garotos propaganda para atrair doações. Os filhos biológicos e os primeiros a serem adotados tinham acesso a comida e quartos melhores em comparação com os outros 47 adotados depois, está lá na denúncia. A líder evangélica ultraconservadora que condenava o adultério casou com o genro, que, segundo depoimentos, tinha autorização de Flor de Lis para fazer sexo com uma das filhas afetivas dela. A cantora gospel amaldiçoava a prostituição e, segundo uma colega de igreja, para satisfazer seu desejo, frequentava casas de swing. Pode me prender! Eu vou pra cadeia satisfeita! Mas eu vou continuar dizendo que prostituição, homossexualismo não é de Deus! A mulher humilde, nascida e criada na favela, que espumava contra aquele conceito decrépito de homossexualismo, é investigada pela polícia por planejar, arquitetar o assassinato do patriarca dessa antifamília e ainda ocultar provas do crime. E o curioso é que nessa história o Ministério Público encontrou ali provas de outro crime de nepotismo no gabinete da deputada lá em Brasília. A fundadora do Ministério Cristão, que levava o nome dela, segundo uma denúncia de um filho adotivo no depoimento, fez sexo com ele, isso há mais de 20 anos. Isso mesmo, mãe adotiva fazia sexo com ele, diz esse depoimento. E essa mesma testemunha garante que ela oferecia as filhas adotivas para fazer sexo com pastores estrangeiros. Está lá na denúncia. Ou seja, abaixando a moralidade, a ser confirmada a denúncia, era, em uma palavra, hipócrita. Estão querendo nos enfiar a goela abaixo! Coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Mas eu não vou negar o meu Jesus! Uma vida dupla, mantida há anos, só descoberta por causa de um assassinato. Se Flor de Lis era a matriarca dessa antifamília, seu ex-genro e mais recentemente esposo era o administrador financeiro. Nome? Anderson do Carmo, pastor também. Ele era o secretário-geral do PSD no estado do Rio e secretário da bancada evangélica na Câmara. Flor de Lis nega,
mas Anderson teria sido seu filho adotivo. Chegou a namorar uma filha de Flor de Lis antes de namorar a sogra. Estrategista da carreira religiosa e artística de Flor de Lis e também da carreira política. Tinha absoluto controle da arrecadação financeira e dos gastos com as igrejas e a família. E, apuraram os investigadores, o motivo para as dezenas de tiros contra ele teria sido justamente dinheiro. E Flor de Lis diz a denúncia. Ela arquitetou toda a empreitada criminosa, arregimentou, incentivou e convenceu o executor direto e demais denunciados a participarem do homicídio. Foi pelo menos a 7ª tentativa de homicídio, a primeira vez a tiros. As 6 anteriores foram por envenenamento de comida e bebida. Só não morreu o pastor, diz o Ministério Público, porque em todas as vezes ele conseguiu correr para o hospital a tempo. Como os investigadores souberam disso? Por conta de pesquisas na internet sobre cianureto por parte de uma das netas de Flor de Lis. O executor? Flávio, filho biológico de Flor de Lis. E como é que foi aquela noite do crime? Segundo os promotores, pela versão contada pela Flor de Lis, Anderson e Flor de Lis chegaram em casa de madrugada. E ele só de cueca teria ido buscar o carro fora de casa para botar na garagem e aí teria sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Para os promotores, ele foi baleado quando tentava entrar no carro que já estava dentro da garagem. E acreditam os promotores que Flor de Lis teria pedido para ele buscar algo no carro. O filho executor atirou assim que Anderson tocou a maçaneta. A vítima agonizou com intenso e desnecessário sofrimento até a morte. Tá lá na denúncia. Aí é aquela história, né? No Brasil não importa o assunto, se tá na boca do povo, vira meme. Meme como esse aqui. Ou esse aqui. E eu vou denunciar algo mais grave para o qual ainda não há explicação, álibi ou desculpa sobre a cama do quarto do casal Anderson Flor de Lis. Olha o que tem. É ou não é um atentado? E detalhe, é só um pôster, nem original é. Viola algum artigo da Constituição. No momento que eu tô falando aqui, ela tá livre, leve e solta. Ela entregou os passaportes, tanto o azulzinho que a gente tem, quanto o diplomático. Como deputada federal, ela tem direito a passaporte diplomático. Deputado federal também goza de prerrogativa de foro privilegiado. Por isso, ela não foi presa junto com os filhos e uma neta. Juntando com a história das tentativas de envenenamento, o Ministério Público diz com todas as letras: a investigação demonstra de forma cristalina que os planos homicidas contra a vítima vinham sendo arquitetados há pelo menos 1 ano. Não fosse essa história passada no Rio de Janeiro com um poder dividido entre governos corruptos, traficantes e milicianos, o roteiro bem que poderia ser uma peça ali oculta de Nelson Rodrigues. Uma família disfuncional, um imóvel dividido em castas, o paradoxo recatada devassa, o moralismo de um lado e o deleite da carne do outro, Sua Excelência representante do povo, defensora do lavajatismo, agora beneficiada pelo foro privilegiado. A generosidade e o desprezo pela vida humana, sexo e assassinato, com sotaque carioca e ao som de música gospel, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele está agindo. Eu vou orar por você. Vamos combinar, você não veria essa série? Eu já estaria maratonando. Bem, foi um resumo rápido, todo baseado na denúncia do Ministério Público, que cita também o inquérito da polícia. E de cara, eu pensei na roteirista Shonda Rhimes. Você conhece a Shonda Rhimes? Ela é autora de séries como Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal e How to Get Away with Murder. Dessas, eu só vi o Scandal e o How to Get Away with Murder. Por isso, na época do assassinato do pastor, eu pensei de cara nessas 2 séries. Nas 2 séries americanas e na série Flor de Lis, Mãe, Esposa e Amante, que eu batizei, a personagem principal é uma mulher negra forte, capaz de gerenciar as piores crises, apagar provas de crimes horrendos, manipular a opinião pública para acreditarem na versão dela, sem despentear o cabelo, frieza ali interrompida por cenas de sexo abrasadoras. A locação também não é tão boa quanto as séries americanas e o elenco não segue o mesmo nível também, daquela qualidade da dramaturgia americana, mas enfim. Bem, na série How to Get Away with Murder, como o próprio nome diz, a Viola Davis, maravilhosa, é Annalise Keaton, uma professora de direito penal e advogada, e ela defende assassinos nos tribunais e acumula dramas e crimes
próprios e de pessoas próximas a ela, e a gente perde a conta do número de crimes que são cometidos, do número de cadáveres. E a cada episódio ela se enrola e tenta se livrar e vai se enrolando mais. É mais ou menos isso para não ter spoiler. Na série Scandal, você tem a Kerry Washington, que é igualmente maravilhosa, que é a Olivia Pope, cuja função é evitar que escândalos na cúpula do poder dos Estados Unidos venham a público. E para isso lança mão de qualquer método. Resumindo, bem resumindo, é isso. What did you do? Agora, meus conhecimentos terminam por aqui. Então eu chamei uma amiga minha que entende desse assunto. Ela é jornalista como eu, mas resolveu dar uma guinada na carreira. Então ela junta as duas coisas. Ela tem um conhecimento do jornalismo carioca, e você sabe que jornalismo carioca mistura política e crime, política e religião, e ainda tem esse conhecimento todo de roteiro. Flavinha, obrigado por conversar comigo aqui na minha coluna, e você vai me salvar aqui para entender, porque eu acho que só alguém que sabe tudo de Shonda Rhimes para poder entender a Flor de Lis. Realmente, Flor de Lis e Shonda Rhimes da Met. Então, explica pra mim, porque assim, eu sou leigo, então assim, gosto da Shonda Rhimes? Gosto da Shonda Rhimes, mas eu entendo como, eu gosto como leigo. Por que ela é tão fodona assim, falando de uma maneira mais técnica? A Shonda Rhimes, ela é a maior showrunner dos Estados Unidos, né? E aí, a maior showrunner da maior indústria de audiovisual do planeta. Posso arriscar, não preciso completar a frase, né? É. Então, em 2017, para a gente ter uma ideia, fazer um parâmetro, ela foi a contratação mais cara da Netflix. Então, a Netflix contratou a Shonda Rhimes, que antes ela tinha a quinta-feira da ABC, que essa quinta-feira era assim, um horário nobre, corresponde, mal comparando com o Brasil, à novela das 9, né? Aquele horário Jornal Nacional, novela das 9. As personagens dela, elas são muito profundas. E além da diversidade, não tem uma coisa assim, esse é o personagem gay, esse é o personagem negro. São pessoas e as pessoas que vão agindo de acordo com as questões humanas. São pessoas que acertam e erram. Tem tudo a ver, né? Você pega uma situação, acho que nem inimaginável como é esse caso da Flor de Lis, e você pensa assim, gente, mas é realidade? É. Eu vou orar por você. Eu vou orar. Eu vou orar. Primeiro a gente tem que dizer, Flávia, que a gente tem lugar de fala pra falar desse assunto. Por quê? Porque a gente é de Niterói. A gente sabe o que é Pindotiba, Badu. Você sabe que quando falou em Badu, você já pensou no cenário. Eu sou de Niterói, Country Club ali de Pindotiba. A gente conhece, eu me lembro o tempo que você fazia uma ligação pra Pindotiba era aquele telefone estiado. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que você deixou muito claro que os personagens dela são complexos, mas são críveis. Tem sempre um assassinato, né? A gente tá falando de Flor de Lis e rola aquele assassinato. Como é que faz, assim, pra construir esse motivo bem crível? Esse motivo ele é construído na construção da personagem. Você se apaixona por eles. Depois de um tempo, não importa muito como é a moral daquele personagem, sabe? Ela faz com que você passe a torcer por aquele personagem, que você se identifique com ele, e aí ele pode fazer o que quiser. Esconder um cadáver, você vai lá e você torce pra pessoa conseguir esconder um cadáver. Você passa a torcer por eles e fica e aí você se identifica, você quer acompanhar, você quer ir com ele até o final, você quer estar com ele numa próxima temporada. Tem uma coisa que se aproxima das personagens, especialmente da Olivia Pope e da Annalise, com a Flor de Lis, que é uma preocupação estética muito grande. Você pode achar a Flor de Lis não é assim um primor de moda, de elegância, mas tem uma preocupação. Tem uma preocupação, ela tá sempre, até por ser pastora, tá sempre bem arrumada. Isso também faz parte da construção do personagem, né? Esse visual do personagem é muito importante. Nesse caso, a gente tá falando de Annalise e Olivia, mulheres negras, e Flor de Lis também. Então tem uma proximidade aí também nessas personagens todas. Sim, porque para uma mulher negra que ocupa uma posição de poder, ela, historicamente falando, a questão estética ela é muito importante, porque a gente ainda cresce, e eu espero que isso esteja mudando, com a preocupação de ser aceita nos espaços. Em geral, os espaços de poder, a priori, eles não são reservados para mulheres negras. A gente sofre isso, é uma consequência do racismo, seja aqui ou seja nos Estados Unidos.
né? Por mais que a gente não queira, mas assim, vão ter lugares que o meu cabelo, assim como ele tá, né? Eu já ouvi várias vezes no jornalismo que se eu quisesse fazer vídeo como a gente está fazendo agora, o meu cabelo precisaria ser alisado. Gente. Então, o mundo é assim, né? A gente... Então, acaba que muitas vezes a mulher negra, ela precisa estar sempre muito bem. A gente escuta isso das nossas mães, né? Então, você tem que estar sempre muito bem arrumada, você tem que estar... E é muito engraçado que, por exemplo, quando eu fui trabalhar na TV, a TV é um ambiente muito informal, você sabe, né? E as pessoas vão trabalhar... Eu né, ia de All-Star, você sabe ficar... disso. Eu ia de All-Star, camiseta e calça jeans, você sabe disso. Você vai ficar 9 horas lá dentro no plantão, você não vai. E eu acho, muitas vezes, assim, tiveram momentos que eu achava que eu precisava me arrumar muito. Eu precisei me arrumar muito para estar naquele ambiente, para que eu pudesse ser reconhecida como alguém pertencente àquele ambiente. Pra Então, ter um olhar isso. profissional, né? Isso, exatamente. Isso você acha que tem na Olivia Pope, tem na... Eu acho que na Flor de Lis está muito claro isso, porque ela tem que estar sempre elegante. Eu uso aspas porque eu acho ela zero elegante, mas ela tenta se apresentar assim. Você acha que isso tá na Olivia Pope e na Annelise? A Olivia Pope, ela é uma mulher que ela é poderosérrima, né? Ela trabalha ali pro presidente da Estados Não, o presidente está na mão dela, né? Ela é uma it girl, assim, você vê, assim, tudo nela, enquanto personagem, é pensado pra ela ser, assim, as peças que ela usa, a roupa que ela usa, ela é um ícone de moda, inclusive, né? Pra construir essa imagem de mulher muito elegante, poderosa nos Estados Unidos, a gente tem que colocar essa mulher se vestindo... Impecável. E a Olivia Pope, ela é impecável. É impecável. Ela é impecável até quando ela tá desarrumada. É mesmo. Se ela tá triste, o cabelo dela tá preso, mas tá ali todo... É. Não, mas aí, vamos falar da Annelise, da Annelise, vamos lá pro How to Get Away, porque a Annelise, ela tem isso, eu queria ouvir de você, porque talvez você tenha uma percepção diferente da minha. Porque a Annelise usa peruca. Então, assim, no público, na relação dela, no tribunal, dando aula, com os estagiários dela, ela tá de peruca. E poucas vezes você vê ela sem peruca. Quando ela é sem peruca, é aquela cena que ela tá arrasada, assim, na sarjeta ela tá sem peruca. Vamos trazer pra Flor de Lis. A Flor de Lis, publicamente, a gente só vê ela de peruca. Você imagina a cena da Flor de Lis sem peruca? A peruca tem um significado cênico? Sim. Na Annelise tem muito um significado cênico. E se você observar, os momentos que a Annelise tira a peruca são sempre momentos cruciais. São momentos de virada da série. Se ela fosse uma personagem criada pela Shonda, nós amaríamos a Flor de Lis e torceríamos por ela. Porque a gente torce pelo cinismo, né? A gente gosta do cinismo, a gente gosta dessa pessoa que é duas caras, que no privado é uma coisa, a gente gosta, a gente torce por essa pessoa, é muito louco. Mas é mais do que isso, acho que a gente... ela seria humanizada, porque o que a gente tem da Flor de Lis é só o que a gente vê na imprensa. Então, assim, eu acho que a gente conheceria ela, né, nos momentos de angústia, de sofrimento, né, das dúvidas, né, e também conheceria outros atores dessa trama aí, né, vai saber lá o que... A gente não sabe o que passa dentro daquela casa, o que passou dentro daquela casa, ao contrário da série. A série você vê. O Scandal é muito bom por causa disso, porque tem um trabalho da imprensa ali. O trabalho da Olivia Pope é basicamente resolver pepino e não deixar vazar. No caso da Flor de Lis, que é um caso real, a gente não sabe o que passa lá dentro. A gente sabe os depoimentos, tem gente que falou casa de swing, que ela tem uma relação, uma coisa meio incestuosa, mas é tudo uma coisa mal contada, a gente não sabe o que passa lá dentro. A gente não tem na Flor de Lis, a gente não tem o privado, né? No privado, a gente certamente veria a Flor de Lis sem peruca. E eu acho que seria muito um momento dela respirar fundo e tentar se reorganizar, porque... Ou talvez o momento de fundo do poço total, né? Aquele momento de perda total, que quando já não tem mais jeito. Ela é uma pessoa pública, ela depende dessa imagem pública dela, e as coisas que eu vi, as reportagens que eu li, são muito interessantes, assim, eu não posso me separar porque vai pegar mal para a igreja. Então, essa vida privada
né? Aí eu li que teve uma pessoa da igreja que trabalhou na casa dela e que ela atraía pessoas da igreja para participar lá dos, vamos dizer, dos momentos de intimidade do casal. Ai, você é tão elegante. Você é tão elegante. Pensando assim, gente, o que era público, o que era privado? Eu acho que se a gente fosse fazer um documentário disso, se pudesse ouvir os filhos, os funcionários, Você acha que humanizar, você acha que chegar ao ponto da gente achar que faz sentido, como a gente acha na série? Você acha mesmo? Não, na vida real, É. acho difícil. Ah, tá. Não, porque eu tô pensando. Eu acho que Porque pelas denúncias, ela tinha. Acho que a gente não tem, né? Eu digo assim, se a gente pudesse ouvir todo mundo, eu acho que a gente ia poder entender melhor toda essa trama. Nessa história da Flor de Lis, a bizarrice que a história do sexo com o filho não é falha de roteiro, não. Porque aquela toda confusão, o incesto é um ingrediente dessa história toda. É uma loucura. E isso, gente, como elemento dramático, é maravilhoso. Você tem uma frieza que eu acho ótimo. Como elemento dramático. É maravilhoso, gente. Imagina, no caso da Flor de Lis, que a gente vai ver que se a série começasse ali no momento do assassinato do marido, e aí, à medida que a gente começa a investigação, em algum momento a gente tivesse que ir lá no passado, né? Pra saber quando foi que ela conheceu ele com 11 anos de idade. Ai, meu Deus. Ele ia lá pregar pequenininho na igreja, 11 anos pregava na igreja. E aí namora com a filha. E aí depois termina com a filha, é adotado por ela. Ela negou isso. Falou que isso ela não adotou, mas eu não sei. Eu já não sei de mais nada. Não sabe mais, né? Exatamente, tá muito confuso. Aí eu fico pensando, você como roteirista, como é que faz para não ter nesses roteiros complicados? Por exemplo, você tá uma coisa na quinta temporada que vai contradizer uma coisa da primeira. Como é que é esse trabalho para não ter essa sobreposição, essas confusões? Você tem alguma técnica? Tem um PowerPoint? Eu não sei, como é que funciona isso? As melhores séries que eu vejo e que eu escuto as experiências, você sabe quando começa, você sabe exatamente como vai terminar. Quando você planta uma coisa num episódio, você sabe que você precisa responder, nem que seja dali a 2, 3 temporadas. Cada coisa que você vai construindo e contando... Não é de graça. Não é de graça. Nada pode ser gratuito. Nos bons roteiros, é exatamente isso. Nada é gratuito. Tudo tem uma razão de ser. Então, se aquilo tem uma razão de ser, aquilo não vai se perder. Aquela ponta não vai ficar solta. Né? Tem muito planejamento, né? Muito planejamento. É um trabalho muito técnico, é um trabalho muito de... Parece que, assim, as pessoas não têm ideia, né? Roteirista é uma coisa que nem existe, na verdade. As pessoas acham assim, o ator inventa, fala na hora ali, né? Improvisa. As pessoas não têm a noção que existe alguém que é roteirista. Mas é um trabalho de muita concentração, de muito estudo, de muito planejamento, de muita pesquisa e muito, assim, de muita atenção. E são muitas pessoas envolvidas também. Olha, nas séries Scandal e How to Get Away with Murder, tem sempre o cara do TI, o cara que entende de computador, hacker, cracker. E é ele que resolve uma porrada de problema. No caso da Flor de Lis, não tinha essa pessoa. Ou seja, teve muitos rastros digitais. Eu vou citar alguns, eu já falei, a busca na internet por cianureto. Ficou tudo registrado no Google e a polícia cruzou essa informação com os relatórios das várias idas do pastor ao hospital. E tem ainda o registro do celular da neta, que é realmente incrível. Eu tô cansada de viver uma mentira, tô cansada de tanta hipocrisia, uma mentira atrás da outra. Uma rouba daqui, outro rouba dali e ninguém faz nada. Minha avó é tão corrupta quanto todos que estão lá no plenário. Então, faltou alguém ali que entendesse de tecnologia da informação. A história teria sido completamente outra. Na Flor de Lis, eles jogaram o celular, sumiu, jogou no mar. E tem o print com as mensagens. Faltou alguém de TI. Nessas 50 e tantos personagens que tinha naquela casa, faltou alguém de TI, né? Gente, mas é surreal, porque assim, eles jogaram o celular no mar e deixaram a arma do crime em cima do armário. Tem um amadorismo. Então, você tá dizendo que foi amador. Foi amador. Não passou no crivo da Shonda. Não passou no crivo da Shonda. Então faltou alguém de TI. Agora, acho que a Olivia Pope seria muito bem-vinda
pra assessorar a Flor de Lis, talvez a Flor de Lis não tivesse orçamento para contratar a Olivia Pope, porque a Olivia Pope é aquela que é a resolvedora geral da República. Se tem um problema, o presidente está mal falado, o presidente pulou a cerca, qualquer coisa, chama a Olivia Pope que ela... Será que a Olivia Pope daria jeito no caso Flor de Lis? Ah, tenho certeza. Se ela tivesse chegado lá nas primeiras horas depois daquele crime, eu acho que a Olivia Pope... Porque a Olivia Pope, ela tem uma coisa do... Os métodos dela não são, assim, exatamente legais, né? Ela tá ali pra resolver. Como que ela vai resolver? No caso da Olivia Pope, os fins justificam os meios. Total. Então, assim, as motivações dela... Ela sempre tem uma motivação muito nobre pra fazer o que ela faz. Ela tá sempre defendendo alguém que é inocente. Então, muito provavelmente, nesse caso, o assassinato se justificaria por uma ameaça maior, por um mal maior. Porque a gente não sabe também, tem um personagem oculto nessa história que é o defunto. Esse fracasso não foi pra te sepultar. Foi não, pastor, foi não. Foi pra quê? Foi pra te fortalecer. Foi pra te amadurecer. Começa a fazer barulho. Vai ter festa! Tem a suspeita de que ele seria muito rigoroso na condução da casa e rigoroso em relação às finanças. É a informação que a gente tem da polícia. Porque a gente, como você falou, se a série começasse com assassinato, quando começa com assassinato, a princípio o morto é vítima. A gente não sabe o que teve antes. Esse flash é a parte do não que justifique assassinato longe de mim, mas na cabeça de alguém pode ser a única solução para salvar 50 pessoas daquela pessoa que ali é autoritária, não sei o que era feito ali. Longe de mim querer defender o assassinato ou a Flor de Lis. Mas no roteiro, às vezes o defunto, né? Eu acho que no How to Get Away, sem dar spoiler, o morto, que era o marido da Annelise, não era um santinho, né? Não era um santinho. Não era um santinho. Exatamente. E tem uma coisa que eu lembro da cobertura quando aconteceu, foi uma coisa que eu não vi depois, desdobramento disso, mas tinham muitos tiros nas áreas genitais do morto. Muitos dos tiros foram dados. Isso, em geral, que pesquisa crime, diz que é um indicativo de crime passional. Então, assim, se tiver alguma motivação passional no crime, para construir uma obra ficcional audiovisual, seria algo muito rentável, que poderia criar muitas... Mas num ambiente onde o incesto é uma questão tranquila, eu fico imaginando qual seria o motivo de um crime passional. Eu acho que é melhor a gente nem gastar nossa imaginação. Tá bom. Se a gente for pegar a Shonda, os roteiros da Shonda e a Flor de Lis, quem você acha que é a pergunta do meu vídeo? Qual é a mente mais perversa dessa história? Quem arquitetou esse assassinato da vida real, como diz a denúncia, vale lembrar, como está lá na denúncia, que a Flor de Lis arquitetou, tem essa palavra, ela arquitetou tudo. Quem seria a mente mais diabólica? Flor de Lis ou a Shonda Rhimes para poder escrever isso? O que você acha? Eu acho que nem Shonda Rhimes ainda foi capaz de imaginar uma trama tão entruncada e tão elaborada como essa. Flor de Lis, realmente... Eu dei nome pra série, que Flor de Lis, mãe, esposa e amante. É o nome que eu dei pra série, não sei se cola. E a locação, Badu. Porque a Annelise é Filadélfia, a Olivia Pope é Washington, Casa Branca e tal. E Flor de Lis é Badu. E Badu é um nome internacional, né? Fala Badu, qualquer língua fala. Eu acho que pode render, hein? Acho que pode render. Tudo centrado em Badu. Alô, Netflix, alô... Amazon Prime, Globoplay. Vamos lá. Fica a dica, vai ter parte do orçamento pesado nas perucas. Nas perucas, perucas caras, segundo eu li no Extra, são as mesmas perucas usadas pela Beyoncé. Então ela investia naquilo. Então é isso, eu acho que como são duas histórias, são várias histórias, né? Mas que se aproximam por conta
das bizarrices, das reviravoltas, dos crimes, né? Eu acho que valeu conversar com você. E você entende de jornalismo carioca, você já cobriu muito assassinato, essas coisas meio cabeludas, e também entende de roteiro e ama Shonda Rhimes. Então, assim, ó, juntou tudo e eu te convidei para participar da coluna, eu te agradeço muito. E é isso. E tem novidade, eu não falei ainda, Flávia, na minha coluna, eu falei que vai ter novidade. O Garrone vai aparecer em outros lugares. E a Flávia também vai aparecer em outros lugares. No mesmo lugar que o Garrone vai aparecer, a Flávia vai aparecer também. A gente vai meio que trabalhar junto. Não vai estar do lado um do outro, mas vai trabalhar junto. Então vai ter Flávia e Garrone. Se você gostou da Flávia, você já gostou da Flávia. Depois dessa conversa, você já tá amando a Flávia como eu. Mas vai ter mais de Flávia. Vai ter mais Flávia por aí. Então aí, segue a coluna do Garrone. Se inscreve no canal. Porque se você quiser conhecer mais da Flávia, em breve vocês vão ver, ela vai compartilhar o conhecimento dela sobre o roteiro com a gente, né, Flávia? Não é? Gente, ó, fiquem ligados na coluna do Garrone. A gente não pode dar spoiler ainda, né? Do que vai acontecer, mas tem coisa boa vindo por aí. Não é aqui no meu canal. Não é aqui no meu canal. Em outro canal. Aqui ela é convidada, é amiga. E a gente vai bater um papo. Quem sabe a gente bate o papo. Eu venho. Oi? Pode me chamar sempre que eu venho. Então ótimo. Visitar o Garrone. Ótimo. Então, Flávio, obrigado por fazer a gente refletir sobre essa coluna, assim, solitamente bizarra. Eu geralmente falo de assuntos internacionais e esse não deixa de ser um assunto internacional. Eu não sei como é que não chegou nas manchetes internacionais ainda, porque vale, porque merece. Uma deputada, pastora, com 50 filhos, que é acusada de matar o ex-genro, ex-filho adotivo, atual marido. Isso valeria estar na imprensa internacional. Talvez entre. Então, foi uma corruptela aqui do que eu costumo fazer, mas eu acho que valeu super a pena. Obrigado, Flávia. E até breve. Até. Beijo. Então, depois dessa conversa deliciosa com a Flavinha, vou deixar com vocês. O que vocês acham? Qual é a mente mais diabólica? A da Shonda Rhimes, na ficção, vamos deixar claro, ou Flor de Lis, que, ao que tudo indica, arquitetou o assassinato do próprio marido, que já teria sido filho, e também genro. Shonda Rhimes ou Flor de Lis? A conversa foi tão boa que eu esqueci, porque a Flávia tem uma dica. Quando acabou, ela falou assim, tem uma dica de série muito boa pra dar, que tem tudo a ver com Flor de Lis. Flávia, por favor. Gente, a dica é Greenleaf. Acabou de sair a última temporada no Netflix e é uma série que fala exatamente de uma família que é dona de uma igreja. A gente não vai dar spoiler. É no aqui. Badu? Não. Não. Tudo que você não imagina que aconteceria numa família religiosa que fundou uma igreja acontece ali. Tem incesto, tem Jura? abuso. Gente, que mente criativa. Tem abuso, tem traição. Então, assim, e tudo isso nos bastidores da igreja. São pessoas que sobem ali no púlpito da igreja e falam a palavra de Deus, mas só nega imposto. Mas... Fica condenando os outros e depois faz tudo que condena? Exatamente. Gente! Exatamente. É realismo fantástico, surreal isso. Imagina se isso acontecesse na vida real. Pois é, tá lá na Netflix e é uma produção da Oprah. Então acabou. Gente, Acabou, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada, Não precisa né? dizer mais nada. Ela tem um papel nas primeiras temporadas. Gente, Então, assim... E ela escolhe muito a dedo, né? Quando ela faz trabalho de atriz. É uma coisa muito selecionada. Agora, quando ela faz papel de atriz, é pra fechar o caixão. Não sei se é uma metáfora boa. Mas... É um presente. É um presente. Assim, a série é maravilhosa. Ainda tem a cerejinha do bolo, Oprah Winfrey. Então, obrigado, Flávia. Nada. Tchau, gente. Mensagens. Vamos ler mensagem? Eu vou ler rápido aqui, porque acho que essa coluna ficou um pouco grande. Rafael Costa. Como é que esse canal não tem 100 mil inscritos? Um ótimo trabalho que o Garrone faz. Parabéns pelo seu trabalho. Clareza, coesão e coerência mesclado numa pessoa. Muito obrigado, Rafael Costa. Eu conto, para ter mais gente inscrita, eu conto com a ajuda de vocês. Tem que espalhar a palavra, como eu costumo dizer. Eu não impulsiono post, eu não pago para divulgar, nada. Então, é uma coisa meio orgânica mesmo. Ponho lá nas minhas redes sociais e só. Então, participação da minha mãe, eu pedi para minha mãe mandar um vídeo para mim e ela mandou essa seguinte mensagem. Olha só. Filho, eu tô em plena mudança. Eu tô a capa do Batman, tô destruída. Amanhã começa a panha, começa tudo. Tá? Se eu conseguir, eu tô com a cara destruída, porque eu tô com muita dor na coluna. Mas se eu conseguir melhorar a cara, eu faço pra você, tá?
Então é isso. Se você tá ouvindo esse áudio é porque ela não conseguiu mandar o vídeo. Minha mãe tá de mudança mesmo. E é pesado, né? Mudança é pesado. Eu sempre que me mudo, eu juro por Deus que vou demorar muito, muito tempo pra me mudar, porque sempre é pesado. Então essa, por enquanto, parece ser a participação da minha mãe na coluna nessa semana. Tá? Então não morram de saudade, hein? E eu sempre termino com a mensagem pro Francisco. E é da Sean Alex, não sei. Será que é tipo Chun-Li do Street Fighter? Não sei. Ela diz, desculpe Garrone, mas venho no canal pelo Francisco. Não tem problema, porque a coluna era para ser do Garrone, mas ela foi se ampliando, né? Porque o Francisco foi tomando espaço, minha mãe também vai participando, então tô perdendo espaço, mas não tem problema. Se você assistir, eu já fico muito feliz, se compartilhar, eu fico mais feliz ainda, recomendar para os amigos e para os inimigos, mais feliz ainda. Eu não trabalho com esse sentimento do ciúme, eu sou uma pessoa que não trabalha com esse sentimento do ciúme, tá bom? Então é isso, a seguir vem a coluninha do Francisco. O que tem na coluninha do Francisco? Ele vai mostrar um cantinho que é o cantinho que ele mais gosta da casa dele. Da casa dele, né? Porque a casa é dele. A coluna do Garrone fica por aqui, não perca. Olha, no sábado eu não consegui gravar o vídeo do Vi no Zap, porque eu tô fazendo milhões de coisas. Eu não faço só isso da vida, eu faço outras coisas. Não consegui gravar. Vou tirar o áudio aqui. Espero conseguir gravar vídeos no sábado. Mas, de qualquer forma, nesta quinta-feira tem o 4 Quartos. Eu participo com mais 3 amigos espalhados por esse mundo de meu Deus, debatendo assuntos mais diversos possíveis. Espero que você assista. Eu te vejo a qualquer momento aqui na coluna do Garrone. E é isso. Um beijo. Tchau, até a próxima. O Francisco agora tem um cantinho, que é o cantinho zen, para ele comer, né, Francisco? E quando ele tá comendo, ele não conversa muito não, né? Fala comigo aqui um pouquinho, Francisco. Olha pra cá, Francisco. Ele fica surdo quando ele tá comendo. Deixa eu ver se comeu tudo. Comeu tudo aqui. Raspou, né, Francisco? Acabou, Francisco. Não tem mais nada, não. Tá lambendo o chão, não tem mais nada. Acabou, Francisco. Acabou. 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 Então tá.